A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero convidar você nesse momento para nós lermos um texto da Bíblia Sagrada que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15. Nós iremos ler do versículo 20 ao versículo 24, que diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Meu amigo ouvinte da palavra de Deus, eu quero convidar você nesse momento para nós compartilharmos um pouco a respeito de um tema que diz portas abertas. Portas abertas. O capítulo 15 do livro de Lucas, especificamente, esses versículos que nós acabamos de ler, narra uma história muito interessante. Esse jovem, ele dirige-se ao seu pai, pede para que ele venha repartir a sua herança. Esta é uma parábola sobre a qual Jesus está falando. E este jovem, ele, ao dirigir-se para repartir a sua herança, o seu pai repartiu. E diz a Bíblia que, ao pegar aquela herança, aquele homem partiu para uma terra distante. E lá ele desperdiçou toda a sua herança. Tudo que ele tinha, ele gastou de uma forma equivocada, exageradamente, não pensando nas consequências. E diz a parábola que, ao gastar tudo aquilo que ele tinha, ele ficou sem nada. Aquele homem que tinha tudo chegou no fundo do poço devido a uma decisão errada que ele tomou em sua vida. E diz a Bíblia que ele chegou a um ponto muito triste. Ele foi cuidar dos porcos e ele não tinha o que comer. Então ele comia tudo aquilo que sobrava dos porcos, as comidas dos porcos, aquilo que os porcos já não queriam mais, ele comia. Para você ver que ponto este homem chegou devido a uma decisão equivocada que ele tomou. E diz a Bíblia que em um determinado momento ele parou e pensou: na casa do meu pai eu tinha tudo. Na casa do meu pai eu tinha comida, eu tinha bebida, eu tinha tudo o que eu queria. E agora eu estou aqui padecendo, comendo com os porcos, passando por tudo aquilo que eu não deveria ter passado, devido a uma decisão equivocada que eu tomei na minha vida. E ao arrepender-se, ele decide voltar para a casa do seu pai. E ao voltar para a casa do seu pai, o seu pai toma uma atitude sobre o qual ele jamais esperaria. E diz a Bíblia que, ao retornar para a sua casa, para a casa do seu pai, o seu pai o avistou de longe, foi ao seu encontro, lhe deu
um abraço, pôs um anel em seu dedo e fez uma grande festa. Baseado nessa introdução, eu gostaria de destacar pelo menos 4 questões importantes nesse texto. 4 questões que nós devemos aprender com essa parábola que Jesus narrou e que tem muito a nos ensinar. A primeira questão que eu aprendo aqui é a visão de compaixão do pai. O seu pai o avistou ainda de longe. Diz a Bíblia que o seu filho ainda vinha distante quando o seu pai o avistou. Aquele filho jamais esperaria aquela atitude do seu pai devido ao erro que ele cometeu. Para ele foi uma grande surpresa, porque ele já havia ensaiado um pedido de desculpa para confessar a seu pai, para falar com seu pai. E ao avistá-lo de longe, o seu pai vai ao encontro e chegando lá, ele não teve tempo nem de pôr em prática o discurso que ele havia ensaiado. O seu pai lhe desarmou completamente com a sua compaixão, com a sua visão de compaixão. O seu pai lhe desarmou de uma forma tremenda. Ele não teve sequer culpa de dizer ao seu pai: pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Porque a atitude do seu pai deixou ele completamente sem ação. E é isso que Deus faz comigo e com você. Durante todos os dias das nossas vidas, Deus, Ele sempre está nos olhando com o seu olhar de misericórdia e compaixão. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele não tira os olhos de nós. Tudo que nós passamos, sofremos nessa vida, Deus contempla com a sua grande e infinita misericórdia. Assim como aquele pai contemplou o seu filho, Deus age do mesmo modo para conosco. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é o amor incondicional do pai. O pai o amou de uma forma incondicional. E o que é interessante, no momento em que o filho mais precisou dele, o pai lhe amou acima de qualquer coisa. Mesmo sabendo que o que aquele filho havia cometido era uma coisa muito séria. Ele jamais poderia pedir a sua herança porque o pai ainda estava com vida. Então ele jamais poderia cometer tais atos. E ele cometeu esse ato pecaminoso, esse ato má diante do seu pai. Mas o seu pai não olhou a sua falha, o seu pai não olhou o seu erro, o seu pai simplesmente o amou incondicionalmente, acima de qualquer coisa. O seu pai o amou, o abraçou e o beijou, independente da falha, independente do erro. O seu pai não olhou o que ele havia cometido. E é assim que Deus faz com a gente. Quantas e quantas vezes nós temos pecado diante de Deus, temos cometido falhas escandalosas, absurdas, e Deus está sempre nos olhando e pronto para nos perdoar. Deus está sempre de braços abertos para nos dar o perdão. Mas para que esse perdão aconteça, é preciso nós, como filhos de Deus, fazer o mesmo que este homem fez. Ir à procura do Pai, abrir o nosso coração e deixar
o pai tocar nele e deixar o pai entrar e fazer morada. Esse filho foi à procura do seu pai, arrependeu-se do erro que havia cometido e ao encontrar o seu pai, ele foi surpreendido com uma atitude amorosa do seu pai. Terceira questão que nós aprendemos aqui nesse texto é a segunda chance. Todos nós, seres humanos, precisamos de uma segunda chance. O pai lhe deu uma segunda chance, mesmo sabendo que a falha que aquele filho havia cometido era uma falha muito grave. Mas o pai lhe deu uma segunda chance. E é assim que Deus faz com a gente. Ele está sempre pronto para nos perdoar e nos dar uma segunda chance. Ele está sempre de braços abertos, esperando por nós, esperando uma atitude da nossa parte, esperando uma reação da nossa parte. É assim que Deus age, do mesmo jeito que esse pai agiu com o seu filho. Ele sabia que o que o seu filho havia cometido era gravíssimo, mas ele não pensou nisso. Ele amou seu filho acima de tudo. Ele estava pronto para lhe dar uma segunda chance. Ele fez uma grande festa para o seu filho, usando a expressão de que aquele filho estava perdido e foi achado. Para você ver o amor que esse pai tinha para com seu filho. Amor a ponto de lhe dar uma segunda chance. E foi por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você, para nos dar uma segunda chance. O apóstolo Paulo falou uma certa vez que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e não há nada que um morto possa fazer. Não há nada que um morto possa fazer. O morto não tem vontade própria. Mas graças a Deus que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e está vivo e pronto para nos dar uma segunda chance. A quarta questão que nós aprendemos nesse texto é que o pai retribuiu o mal com o bem. O pai não olhou o tamanho do erro, o pai não olhou a gravidade do ato que aquele filho havia cometido. O pai simplesmente pagou o mal com o bem. Aquele filho cometeu uma falha muito séria com seu pai. Mas o seu pai não lhe deu troco. O seu pai poderia ter se vingado. O seu pai poderia ter lhe acolhido e ter dito: olha, eu estou te acolhendo, mas você vai seguir agora do jeito que eu quero. E tem que ser assim, 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 assim. O pai não fez isso. O pai simplesmente pagou o mal com o bem. Lhe acolheu, lhe abraçou e fez uma festa. Ele não foi vingativo. Ele pagou o mal com o bem. De que forma você tem retribuído aquelas pessoas que têm feito mal a você? Esse pai representa Deus. E esse filho representa eu e você. Diariamente, nós temos cometido pecados gravíssimos diante de Deus. E Deus sempre esteve pronto para nos perdoar. Sempre. Deus está sempre pronto para perdoar as nossas falhas. Mas para que Ele venha nos perdoar, é preciso nós irmos diante dEle e pedir perdão pelos nossos pecados. Porque Ele está de braços abertos, esperando que nós vamos até Ele e peçamos perdão pelas nossas falhas. Que nesse dia maravilhoso você tenha a plena consciência de que Deus está de olhos abertos,
e de braços abertos para te dar um abraço e para perdoar as tuas falhas, os teus pecados, seja eles grandes ou pequenos, porque diante de Deus não existe pecado nem grande nem pequeno, pecado é pecado. Mas graças a Deus que Ele está de braços abertos para te dar um abraço e te perdoar. Que neste dia Deus te abençoe, hoje, para todo sempre. Amém.